A professora alemã Caroline Gorsky, do Instituto Max Planck, após uma série de entrevistas com agentes de governos e terroristas, escreveu o livro Talking to Terrorists. O objetivo dela era ver se os governos negociavam ou não com terroristas e se os terroristas aumentavam ou diminuíam sua agressividade nos casos após a negociação. Afinal de contas, um clichê de filmes de Hollywood é a frase de que o governo dos Estados Unidos não negociam com terroristas, o que é uma mentira descarada, especialmente se você segue o canal há muito tempo e já sabe do histórico que eles têm com o terrorismo, porque eles negociam e negociam muito. Mas de qualquer forma, será que isso piora ou melhora a situação? No vídeo de hoje, vamos ver as consequências de ter que negociar com terroristas. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, dando seu like e ativando o sininho de notificações. Ou, mais importante ainda, participando de uma das nossas redes no Telegram, WhatsApp ou Instagram. O seu apoio é fundamental para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. O meu nome é Leon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. A primeira coisa que temos que deixar claro antes de começar, só para você entender muito bem a ideia, é que terrorismo e terroristas são coisas diferentes. De forma resumida, porque não é o foco do vídeo, terrorismo é o ato de violência ou ameaça de violência física ou psicológica contra uma população, um governo ou instituição. Já terrorista é quem, em tese, pratica o terrorismo, correto? Infelizmente não é tão fácil assim, porque o ato de violência ou ameaça de violência física ou psicológica contra uma população, governo ou instituição pode ser algo feito por qualquer um e que não seja necessariamente considerado como terrorista. Isso complica, porque terrorismo é fácil definir, mas terrorista é mais complicado, pois um governo de um país pode cometer um ato de ameaça de violência física ou psicológica contra uma população, ou contra um outro governo, ou uma outra instituição, e ainda assim esse governo não ser considerado terrorista. Uma facção criminosa também pode fazer isso e acabar não recebendo o título de organização terrorista. Por outro lado, um grupo pode não fazer isso e no final ser taxado como terrorista, porque simplesmente faz parte de uma oposição ao governo de algum país, mesmo que nunca tenha cometido um ato ou sequer ameaçado cometer um ato de violência. Mas então, o que é terrorista? E a resposta não é simples, porque na prática, terrorista seria quem o governo definir como sendo terrorista. E bem, de qual governo estamos falando? Qualquer governo, basta escolher o país. Por isso, um grupo A pode ser considerado terrorista por país X, mas não pelo país Y. E o grupo B pode não ser considerado terrorista pelo país X, mas ser considerado pelo país Y. Então, lamento, mas no final das contas, definir quem é ou não terrorista vai depender muito dos objetivos políticos de cada governo. Mas independente disso, quando se negocia ou não com grupos chamados de terroristas? E a professora Caroline Gorsky aborda a questão da doutrina de não concessões em relação ao combate ao terrorismo. A doutrina de não concessões defende que nunca se deve ceder às exigências de terroristas, pois ao fazer isso, incentivaria outros grupos terroristas a usar da violência, uma vez que eles perceberiam que faz sentido e tem recompensa no final o seu ato de violência. Ou seja, por essa tese, se você alimenta um grupo terrorista radical, isso acaba incentivando ainda mais radicalismo. Mas ela argumenta que a lógica de que os terroristas simplesmente copiam o comportamento recompensador não é algo sustentado por evidências sólidas. Ela diz que os terroristas podem não considerar todas as concessões como recompensas e que a reação de copiar nem sempre resulta em um aumento da violência. Ou seja, existem casos onde negociar não levou a mais radicalismo. Assim, ela diz que os terroristas percebem como a diferença determinante entre eles e um modelo de comportamento também é importante. Por exemplo, se um terrorista acredita que alguém foi premiado porque parou de agir de forma violenta em vez de ser simplesmente melhor, isso afetará sua decisão de copiar ou não o comportamento desse modelo. A doutrina de não concessões é uma ideia que diz que não devemos ceder nunca a terroristas, ou seja, não negociar com eles, não fazer acordo ou dar a eles o que eles querem.
porque se cedermos aos terroristas, estaremos recompensando a violência, o que pode levar a mais violência no futuro, inclusive de outros grupos. Essa ideia se tornou mais popular depois de um evento em que terroristas sequestraram atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique em 1972. Israel se recusou a negociar com os sequestradores, o que levou a uma política de 3 nãos: não negociar com terroristas, não fazer acordo com eles e não fazer concessões a eles. Mas o problema é que essa política tem suas limitações. Os terroristas podem aprender com as ações de outros grupos e se adaptar. Além disso, nem sempre é possível manter essa política, porque pode haver pressão da opinião pública para fazer concessões em algumas dessas situações. Vamos dar como exemplo os atuais atentados do Hamas contra Israel. Ainda que num primeiro momento a maior parte da comunidade internacional concorde que Israel tem o direito de se defender, e até mesmo alguns casos dizem em retalhar, o problema começa a partir do momento em que as imagens de civis mortos palestinos, sobretudo de mulheres e crianças, começam a surgir. Afinal, o que seria uma resposta proporcional aos atentados? E nem tente ficar pensando demais sobre isso, porque não é o foco do vídeo e também não é uma resposta nada fácil. Especialistas vêm se debruçando sobre isso há muito tempo e nunca chegaram numa conclusão. De qualquer forma, a situação de Israel se tornando vítima e agora se tornando agressora é algo que foi acontecendo. E é claro, óbvio, que há jogo de propaganda e política por trás, explorando isso contra Israel. Mas isso faz parte do jogo, então também é algo que precisa entrar nessa equação. Também é importante notar que há uma diferença entre concessões seletivas e coletivas. Isso aqui é importante porque vai afetar diretamente o resultado da negociação com grupos terroristas. As concessões seletivas se aplicam apenas aos membros de um grupo terrorista, ou seja, se atende à demanda exigida pelos grupos apenas, enquanto concessões coletivas se aplicam a toda a população a qual esses grupos pertencem, ou seja, se atende a uma demanda popular que acaba por ser a mesma que a do grupo terrorista. Isso pode influenciar como os grupos terroristas reagem a essas concessões. A ideia de não fazer concessões a terroristas é importante, mas também é vital entender se, quando e como fazer concessões pode ser a melhor abordagem para lidar com os grupos terroristas. As conclusões dela vêm de uma pesquisa empírica, ou seja, em campo, que ela fez entrevistando autoridades públicas de segurança e pessoas ligadas a grupos terroristas. Assim, ela faz uma comparação de 4 casos: Egito, Palestina, Colômbia e Turquia, para ver os resultados de possíveis negociações. Assim, na primeira parte, ela analisa os casos do Jamaat Islamiyah do Egito e Al-Qaeda, comparando com a situação da Organização de Libertação da Palestina, ou OLP, e do Hamas. Em geral, esses grupos compartilham de ideias e motivações parecidas, como por exemplo lutar contra um inimigo comum, que em geral ou é o Ocidente ou é Israel. Porém, apesar dessa retórica igual, os resultados foram bem diferentes. No primeiro caso, a situação comparativa entre o Jamaat Islamiyah e a Al-Qaeda, onde ambos os grupos lutavam contra inimigos comuns, Israel e os estados clientes do Ocidente no Oriente Médio. Quando o Jamaat Islamiyah recebeu concessões seletivas, como a libertação de prisioneiros por parte de governos locais, a Al-Qaeda enxergou isso como fraqueza e ficou ainda mais radical, adotando uma doutrina ainda mais extremista. Por outro lado, concessões coletivas ao Jamaat Islamiyah, como dar voz às suas mensagens ao mundo, contribuíram para a desradicalização e enfraqueceram a Al-Qaeda nos territórios onde ela era forte antes. Já no segundo caso, temos a situação da OLP na área da Cisjordânia e do Hamas na faixa de Gaza. Ambos os grupos inicialmente lutaram contra o mesmo inimigo, Israel. As coisas mudaram somente a partir dos acordos de Oslo em 1993, enquanto concessões coletivas iniciais dadas aos palestinos levaram o Hamas a ficar menos radical e a declarar um cessar-fogo, reconhecendo implicitamente Israel. Concessões seletivas dadas ao OLP anos depois acabaram fazendo com que o Hamas voltasse a ficar radical e introduzisse atentados terroristas para impossibilitar futuros acordos de paz.
No terceiro caso, na Colômbia, envolvendo os paramilitares colombianos e a guerrilha colombiana, os paramilitares lutavam para manter a estrutura de ordem que já existia, ao passo que as guerrilhas lutavam por uma revolução. Concessões seletivas aos paramilitares levaram ao seu desarmamento e, portanto, às mudanças de meios. Essa desmobilização deu à ELN alguma segurança, motivando esse grupo guerrilheiro a também buscar o diálogo com o próprio Estado, mas ao mesmo tempo inovando em termos de negociações com o grupo envolvendo a sociedade civil no processo de paz. Porém, quando o governo colombiano não permitiu que as negociações se transformassem em um processo político que pudesse questionar o governo, fez uma concessão coletiva às organizações paramilitares. Afinal, as organizações defendiam a situação que era confortável ao governo. Como consequência, o ELN copiou o terrorismo dos paramilitares, cooperando até mesmo com as Farc e se envolvendo no tráfico de drogas como os paramilitares faziam antes. No quarto caso, comparando o PKK da Turquia e o Hezbollah turco. Sim, o Hezbollah da Turquia, que é outro Hezbollah, um grupo diferente do Hezbollah do Líbano, que não é mais famoso. O PKK lutava por um Kurdistão independente, enquanto o Hezbollah turco cooperava com o Estado turco para erradicar o PKK. Quando a Turquia fez concessões coletivas ao PKK, como suspender a proibição do idioma curdo, o PKK abandonou seu objetivo máximo de um Kurdistão independente e, ao invés disso, passou a buscar mais direitos democráticos. Isso levou o Hezbollah turco a copiar então os objetivos anteriores do PKK, agora passando a atacar o Estado turco e não mais o próprio PKK, que era o seu inimigo. O livro é de 2010, então é claro, muita coisa mudou de lá para cá, como por exemplo o surgimento do Estado Islâmico, a relação do governo turco com o PKK e por aí vai, o que levou a uma nova onda de terrorismo global, sendo que esse grupo, o Estado Islâmico no caso, não estava disposto em nada a negociar ou fazer concessões de nenhuma forma, tendo sido combatido até a sua quase total extinção na Síria e no Iraque, embora ainda hajam outras bolhas da organização na Líbia e Nigéria, por exemplo. Além disso, o uso das redes sociais pelos grupos terroristas também mudou o cenário. As redes sociais permitem que os grupos terroristas se comuniquem e recrutem membros de forma mais eficiente. Isso torna mais difícil para os governos monitorar e neutralizar esses grupos, bem como inflama ainda mais a polarização política, o que dificulta as negociações. Assim, temos padrões de inovação versus padrões de imitação. Concessões seletivas. Quando os grupos terroristas recebem concessões seletivas, ou seja, concessões específicas, isso leva outros grupos a inovar em seus objetivos e métodos. Por exemplo, o grupo Al-Qaeda adotou a ideologia do inimigo distante como resultado de concessões seletivas. Isso significa que eles passaram a focar em atacar alvos em países distantes, ao invés de se concentrarem apenas em inimigos locais. Grupos com motivações semelhantes, quando grupos com motivações iguais inovam em suas estratégias de terrorismo ao verem outros grupos recebendo concessões seletivas. Grupos com motivações competitivas, que por outro lado são os grupos com motivações que competem em inovações de estratégias de negociação quando veem seus concorrentes recebendo concessões seletivas. Um exemplo disso foi o ELN na Colômbia, que começou a incluir a própria sociedade civil no processo de paz para se diferenciar dos acordos de desmobilização das outras organizações paramilitares. E também temos padrões de radicalização versus padrões de desradicalização, com grupos com motivações semelhantes tendendo a radicalizar quando recebem concessões seletivas de outros grupos semelhantes, e a desradicalização quando recebem concessões coletivas. Grupos com motivações competitivas tendem a desradicalizar quando recebem concessões seletivas de seus concorrentes e a radicalizar quando recebem concessões coletivas de seus concorrentes.
Espero que isso tenha ajudado a entender quando vale ou não a pena e os resultados que terão se você negociar com terroristas. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem e de se inscrever no canal. O apoio de vocês é muito importante. Abraços e até o próximo vídeo.